Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo 8. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou o quê? A viver. Primeira coisa que Jesus está frisando, a sua eternidade. Então quem está falando comigo e com você não é a minha opinião, mas é o Senhor Jesus. E por que, pastor, o Senhor Jesus está falando com um pecador como eu, como nós? Porque esse Senhor, Ele ama esse pecador que somos nós. Deus repugna o pecado, mas Ele ama aquele que é o pecador que somos nós. Ele ama você a ponto de enviar estas cartas. E Ele diz, vamos ler o 8 de novo, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quer dizer, o Deus eterno, no versículo 9, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga ou igreja de Satanás. Jesus, ele mostra aqui, olha, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Eu gostaria de enfatizar nesse ponto, que tribulação é aquilo que vem de fora. A tribulação, a perseguição, é aquilo que muitas vezes você sofre no trabalho, que você sofre na família, que você sofre pelos vizinhos, pelos amigos. Aquilo que vem de fora, que vem para tentar te parar, é aquilo que vem para, como se dissesse, eu vou lhe parar. E não vem somente porque você está com Jesus, mas o diabo não é bobo, então ele sabe, se eu perseguir ela ou ele, sabe, dizendo não, porque você está na presença de Deus, porque você é de Deus, porque você é ungido por Deus. Não, se eu fazer isso, ela ou ele vai entender e vai lutar contra mim, já sei. Vou perseguir porque, vou pegar um exemplo aqui, porque ele trabalha muito bem, porque ela trabalha muito bem, então eu vou pôr pessoas para perseguir ela, eu vou pôr pessoas para perseguir ele. Veja bem como Satanás ele trabalha. E por que, pastor, vem a perseguição? Por que vem esse tipo de luta? Por que vem esse tipo de tribulação? Para que você venha parar, para que você venha pensar, poxa, eu estou buscando a Deus, eu estou buscando o Senhor Jesus e eu estou sendo perseguido, eu estou buscando a Jesus e está vindo essa luta, eu estou buscando a Ele e eu estou enfrentando essa dificuldade, posso assistir de tudo. É exatamente isso que Satanás ele quer que você faça, que você largue mão de tudo, que você desista. Porque se você desistir, porque se eu parar ou você parar, aí sim podemos dizer que somos pobres e pobres de espírito. Porque se há um Deus todo-poderoso que venceu a morte, que é eterno, que é poderoso, que para Ele não há impossíveis, por que eu vou parar? Por que eu vou desistir? Porque um derrotado como o diabo está me perseguindo, a azar dele. Uma coisa é você perder para um vencedor. Feio é eu e você perdemos para aquele que já é derrotado. Ninguém aceita perder para um derrotado. Você perder para um derrotado, todo mundo vai lhe dizer, fulano, você perdeu para quem? Ah, para Joãozinho. Mas Joãozinho, meu Deus, aquele fulano não é muito ruim. Você perdeu para ele? Então você não perde mais ninguém. Porque ele é o último dos últimos. Então eu não posso aceitar perder para aquele que é derrotado. Mas quando eu entendo isso, eu posso dizer, pastor, eu estou numa situação difícil. Bom, mas tu és rico. E rico por quê? Saúde não. Rico porque aquele que é dono do ouro, da prata, da eternidade é contigo. Mas ele diz mais, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes igreja, sinagoga de Satanás. E não se preocupe, essa igreja era uma igreja perseguida, surrada. Não se preocupe se a perseguição também vir de outros que se dizem cristãos, se vir de outros que se dizem crentes, se vir de outros que se dizem de Deus. Não se preocupe.
a luta, ou acusações, ou críticas, vai vir tanto daquele que é incrédulo e principalmente daquele que se diz igreja de Cristo, mas não, tem sido igreja ou templo de Satanás. Nós temos que compreender que nós não somos, melhores do que ninguém, mas também não somos piores, não. Nós estamos na presença de Deus, e na presença de Deus nós temos que permanecer e andar. Não importa, gente, se pessoas te perseguem, te criticam, falam, deixam de falar, não se preocupe com isso. Se preocupe em uma coisa: se você realmente tem agradado a Deus. Essa igreja estava com um foco, com uma visão em agradar a Deus. Esse povo estava mais preocupado em andar e agradar o Senhor Jesus do que agradar os que estavam de fora, porque eles entravam em aliança com aqueles que se diziam tão santos. Eles só andavam na presença de Deus. Havia uns religiosos na época que diziam: não, vocês têm que vir para o nosso lado, você tem que vir para cá, você tem que vir para lá. Não, eles permaneceram na presença de Cristo. Concluindo esse raciocínio, não vá para a direita nem para a esquerda, permaneça na presença de Jesus. Pastor, mas me criticaram, me perseguiram, falaram bem, falaram mal, não importa. Permaneça na presença do Espírito Santo. Olha o que ele diz, 10: não temas as coisas que tem de sofrer. E porque sofrer o quê? Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O ser humano, ele tem um começo, o ser humano, ele tem um meio, e o ser humano tem um final físico. O ser humano, espiritualmente falando, ele tem o início e a eternidade, ou o início e o tormento eterno. Qual é a sua escolha? Peraí, pastor, o senhor falou que a Bíblia está dizendo aqui que o diabo está para lançar. Estava falando com aquela igreja que eles sofreriam 10 dias de prisão e até morte. Mas olha o que ele diz: ser fiel até o fim. Ser fiel, porque quem ser fiel irá receber a coroa da vida. Ser fiel na nossa própria vida diante de Deus é mais importante do que tudo. A nossa fidelidade diante de Deus é mais importante do que tudo, do que agradar, do que desagradar, do que fazer ou deixar. Não, eu sou fiel a Cristo. Quando eu sou fiel a Deus, Ele promete para mim: eu vou lhe dar a coroa da vida. Pastor, mas não é fácil. Como que eu vou permanecer? Como que eu vou ser fiel? Muito simples. Você guardando a palavra de Deus no seu coração. Lutas todos enfrentamos, ou não enfrentamos, gente? Dificuldades todos enfrentamos, só que cada um aqui tem uma dificuldade diferente, cada um aqui tem uma luta diferente, mas o diabo sabe que se ele usar uma situação, ele vai tentar te barrar. Então você não pode aceitar que essa situação venha te segurar. Você não pode aceitar que essa situação venha te deter. Ao contrário, se vem luta, meu Deus, não importa o que eu vou ter que enfrentar, eu vou ser fiel ao Senhor até o fim. Chega um momento, ele é um derrotado, mas ele tem experiência, e ele vai usar de tudo e de todas as armas que ele tem para tentar impedir você, de tentar me impedir de ser fiel a ele até o fim. Porque uma coisa que Satanás, ele não quer que você e eu tenhamos e não recebamos é a coroa da vida. Para que eu e você venhamos receber a coroa da vida, nós precisamos ser fiéis, fiéis até o último dia da nossa oração. Quando você vem aqui, uma coisa que eu não enfatizo, é nome de igreja. Tem muita gente que chega: pastor, mas eu não conheço essa igreja.
Mas não precisa conhecer essa igreja. Eu não quero que você conheça a igreja. Olha ali na parede. Aí está aqui. Eu quero que você conheça o Senhor da minha vida, o Senhor que vai ser o Senhor da sua vida. Só conheça Jesus Cristo. Se você conhecer Jesus Cristo verdadeiramente, não tem demônio, não tem doença, não tem praga, não tem maldição que venha resistir. Esquece esse negócio de 40 dias para você se libertar, de 1 ano, de 10 anos. Você crendo hoje na palavra de Deus e recebendo hoje a palavra de Deus. Vê comigo aqui no 11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Está dizendo para nós: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quem é o vencedor? Aquele que é fiel. Quem é o vencedor? Que mesmo diante da luta, que mesmo diante das barreiras, que mesmo diante de todas as dificuldades, permanece fiel. Esse é o vencedor que Jesus está procurando. É esse o vencedor que o Espírito Santo está chamando. Não importa as riquezas materiais que você tem, o que importa é o que você tem na sua alma, no seu espírito. Não importa o tamanho da igreja, não importa a quantidade de pessoas. As pessoas, elas têm que entender que não é quantidade. Deus está buscando qualidade, e cada um de vocês faz parte dessa qualidade. Eu convoco você, eu te convoco. O Espírito Santo nos convoca a uma coisa: ser fiel. O Espírito Santo pede uma coisa muito simples: ser fiel. Só isso. Seja fiel. Você não precisa de religião, de placas, de ministérios. Você só precisa conhecer essa palavra santa, pura e verdadeira. Essa palavra maravilhosa. Porque ele diz: conheço a tua tribulação. Você acha que o Senhor Jesus não tem olhado tudo que você passa? Será que Ele não conhece tudo que passa aqui e aqui? Ele conhece. E Ele sabe. Pastor, se o Senhor Jesus sabe, o que falta para eu receber essa vitória? Ser fiel a Ele. Nós precisamos dessa revelação da palavra de Deus. Quando você lê a tua Bíblia, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a Deus, a sua palavra, você é liberto, você é salvo, você é curado, você é restaurado. Você quer isso sobre a tua vida? É só você abrir o seu coração